A gente não tinha nenhum antifraude. Então, eu preferia perder o custo do meu produto do que perder uma venda legítima, que eram esses 20%. O pessoal não tá acostumado a ser questionado. Assim, ser questionado é uma afronta para as pessoas, principalmente se é um executivo mais sênior. Vou falar um negócio polêmico aqui. Bora. E a gente é bem incisivo na cultura, assim, porque eu acho que é o que nos molda, é o que nos faz ganhar o jogo hoje. E os sócios não vão vir? Aí eu falei, não, mas sou eu deles. Não, os sócios da empresa. Daí eu falei, sim, eu sou sócia da empresa, assim, né? Então, assim, tem que viver no extremo, quase que 100% do tempo, como um atleta de alto nível, né? Começa mais um GigaCast, nossa convidada de hoje, muito especial. Ela tem um negócio que já fez mais de 9 bilhões de reais em transações, 300 colaboradores. Bootstrap, né? Até hoje Bootstrap. não levantaram nenhum investimento, cara. Lá do Rio Grande do Sul, assim, referência máxima, e estão crescendo cada vez mais no mercado, mais de 10 mil clientes, e eles processam pagamentos com a tecnologia mega moderna, com, tudo otimizado para maximizar a conversão dos negócios digitais. E, tá crescendo muito com vocês, Betina. Muito bem-vinda. Muito obrigada, Lê. Oi, pessoal. Prazer estar aqui, vamos bater um papo. Pelo que eu tô entendendo, o negócio vai ser meio orgânico mesmo, e a gente vai falar de tudo e... A gente quer saber Fala mais... coisa mais feia que não aparece muito, sabe? Não, vamos falar de você. A gente quer saber quem que foi a origem sua. Só vou fazer os patrocinadores aqui rapidinho, bom. pode ser? Vambora. Então, nosso primeiro patrocinador, mais novo, querida AW Sales, onde você consegue com facilidade automatizar o seu funil de vendas para mandar mensagens no WhatsApp para eles. É uma IA completamente otimizada, porque esses caras vêm do mercado digital, já fizeram mais de 200 milhões de vendas, automatizaram para eles mesmos. E o mercado pediu, eles construíram e agora estão crescendo muito. Nosso segundo querido patrocinador é a mais nova também, entrou agora, a Bart, né? Concorrente de vocês, a Bart, né? Então lascou. Então, já vou falar aqui do concorrente, mas foda-se, segue aí que tá patrocinando, devia ter patrocinado antes, se ferrou. Mas a Bart, cara, também fintech, veio aí, processa pagamentos, faz um trabalho muito legal. Eles atendem mais empresas que estão, se eu não me engano, é a partir de 5 milhões de faturamento mensal, assim. Então, eles fazem um produto muito bem customizado e tal, e muito otimizado para você. Então, se você quiser, estiver olhando para um processar um pagamento aí, pode ver com a Bart também. Terceiro patrocinador é a nossa querida Hyper, que você consegue fazer anúncios de geolocalização muito fácil, assim. Então, por exemplo, sempre que eu dou, a Danone quer fazer anúncio para quem frequenta academia, anúncio de IoPro. E ele vai lá, fala na Hyper, fala assim, Hyper, mostra anúncio para quem frequenta academia. Eles têm cruza dado lá, de sei lá o quê, e fica te perseguindo na internet inteira. Aí o nosso quarto patrocinador é a Gestor, gestor com J, onde você consegue construir produtos de IA com muita facilidade, sem você precisar saber programar. Seja produtos internos para você automatizar a tua operação. Imagina que você automatizou muito a operação, né? Você falou que estava com 750, cortou para 300? Cortou 750, cortou para 300 com 4 vezes mais resultados. Aí, ó. Isso é quando você começa a fazer automações dentro da empresa, não só contrata para resolver tudo que é problema, essa é a diferença que faz. E com muita facilidade você consegue fazer isso com a Gestor. E para fechar, a nossa querida Avenia, né? Que criou a stablecoin brasileira do real, que é a BRLA. E isso faz com que o câmbio se torne muito mais rápido, muito mais barato, muito mais eficiente. Então, se você quer mandar dinheiro para fora, se quer trazer dinheiro para o Brasil, você consegue fazer isso com muita facilidade através da Avenia. Se você quiser construir um produto que precisa de câmbio, que precisa de facilidade, cara, com muito sucesso para você vai ter se você trabalhar aí com a Avenia. Você deu uma travada nesse finalzinho aqui, né? Mas, não, porra, tá bom. Mas tá forte demais. Então, cara, todos esses aí já gravaram episódios aqui no GigaCast. Então, se quiser conhecer mais a história deles, você pode... Todos. Não, só o pessoal da W6 que não gravou ainda, tem que gravar. Mas bora. Mais uma dúvida aqui, o adquirente, o momento que ele chega para você, você precisa ter um antifraude, você estava tendo uma taxa boa de chargeback, sei lá, um 3, 4%. Nessa talvez. época, o que aconteceu, tá? A gente não tinha nenhum antifraude. Porque eu falei, o custo do meu produto era muito baixo. Então, eu preferia perder o custo do meu produto por uma venda que era fraude, que estavam tentando comprar, do que perder uma venda legítima, que eram esses 20%. Então, no cálculo, compensava eu enviar só que o produto e ter um chargeback do que não ter 20% das minhas vendas, porque meu chargeback ia ficar em 1, 2%. Sim. Só que a gente passou por um ataque de fraude. E aí meu chargeback chegou em 7%. E aí eles falaram, não, tem que ter um sistema de antifraude aqui. E ligaram lá. E aí nisso foi o problema de ligar. E tudo bem, barrou o ataque. Eu não tinha 7% de ataque ali. Mas 20% é demais também, Mas 20% de perda. Então, eu preferia ficar com o ataque. Sim. E aí, eu falei, cara, não tem como deixar na mão da nossa solução de pagamento. Todo o transacional. Porque eles não estão olhando, eles estão olhando para proteger eles. E não estão olhando aqui pro meu negócio para me ajudar a vender, ou preocupado se eu vendi, ou se eu perdi uma venda legítima, né? E aí foi quando a gente começou a criar toda a tecnologia de pagamento interno.
Mas de onde vocês cavaram os programadores? Aí do nada fazem, pô, Primeiro a gente pegou da Índia, tá? é mesmo? Tipo, Primeiro, no Fiverr, assim? tipo, contratamos indianos pra fazer, assim. E a gente, não deu certo, né? Porque, enfim, qualidade da entrega muito baixa, os caras não respondiam e tudo mais. A gente falou, cara, vou pegar um programador aqui pra internalizar e começar esse sistema. E aí foi quando a gente começou. Então, assim, a gente sabia muito bem o que a gente queria. O Marcos tem um viés muito de tecnologia, já entendia muito bem de tecnologia, já tinha estudado, né? Sabe programar. E a gente falou, cara, vamos contratar. Só que ele ficar programando também, custo da hora, não valia a pena, né? Então falou, cara, vamos contratar aqui alguém e começamos a desenvolver internamente. E aí a primeira coisa que vocês fizeram? Primeira coisa, antifraude. E segundo, retentativa inteligente, toda a parte de gateway. E a gente já trabalhava muito bem na recuperação de carrinho abandonado. Então, 35% da nossa venda vinha de uma recuperação de carrinho abandonado e upsell. Que a gente tinha a tecnologia, né, na época era por ligação, hoje na AppMax é com AI. Ah, entendi. Então na época você tinha um time que ligava um monte de gente e tal. Cara, era um time grande. Na época do nosso e-commerce, só pro nosso e-commerce eram 35 pessoas. Só que a gente tinha toda uma inteligência de para quem ligar primeiro, qual que era o cliente potencial. E aí toda essa tecnologia já entregava para o vendedor exatamente o que o cliente estava tentando comprar, qual que era o interesse dele, qual que era o produto de interesse, quais que eram as ofertas que ele podia colocar e oferecer. Então, se tu olhar hoje, a gente faz toda a recuperação de carrinho abandonado com AI, mas a parte de fazer um call center onde a gente chegou com mais de 200 vendedores foi muito importante, porque a gente olhava muito para conversão, para venda e para recuperar carrinho abandonado e ganhar no upsell também, né? Pô, a primeira vez que eu ouvi falar da AppMax foi em 2019, cara. Que foi com esse cara do Bull Power, inclusive. Ele usava? Ele usava. Ele falou assim, tipo, ele era de Minas, ele falou assim, ô, Sochi, essa empresa aqui, ó, os caras processam o pagamento, ainda liga pro cara pra ver se ele vai comprar de mim. Pra ver se ele vai bom comprar mais. demais. Nosso intuito era, cara, fazer vender mais. Era como a gente aumenta a venda dos nossos clientes, sempre foi. Porque se fosse para abrir a AppMax, né? Para ser mais uma plataforma de pagamento que processa pagamentos transacional. Nada de especial, né? Nada de especial. E a gente não ia ser o mais competitivo em taxa, né? Então, pra gente não fazia nenhum sentido. E vocês, então, começaram com antifraude, mas qual o momento que vocês começam a abrir para terceiros? Para terceiros, tá. Então, a gente veio de 2015 a 2020, a 2018 com e-commerce, só pra gente. Plataforma AppMax, nem era AppMax ainda, né? Mas toda a estrutura de pagamentos, recuperação de vendas, toda a tecnologia servindo o nosso e-commerce. 2018, a gente chegou em 200 milhões de faturamento no e-commerce. E aí, a gente foi num evento e falou com outros empreendedores. Possivelmente, um deles era o desse do Blue Power. E aí, o pessoal falando, cara, vejo as ofertas de vocês e tal. Testei, comprei lá. Cara, e a gente viu que tinha muita dor no mercado ainda de atendimento, de pagamento legítimo sendo recusado, pagamento fraudulento sendo aprovado, porque nessa época tinha muita gente no Mercado Livre que dava o golpe, colocava a oferta lá, vendia pelo Mercado Livre, comprava e dava chargeback e entregava o produto para o consumidor no Mercado Livre e ficava com 100% da venda. Então, tinha muito fraudador dando chargeback, enfim, venda fraudulenta sendo aprovada pelas plataformas, pelas soluções de pagamento. E aí o pessoal não tava gostando de nada. Tava, assim. tava puto da cara. E eu e o Marcos, a gente foi nesse evento juntos. Era o quê? Um afiliado do Brasil, assim? Era um evento de uma outra plataforma. Entendi, pronto. Odeio eles. Era um evento de outra plataforma. E a gente voltou, só que nossa ideia nesse evento era ver se a solução do call center, dessa tecnologia de recuperação de vendas do carrinho abandonado e de fazer upsell, servia para outros empreendedores, se fazia sentido, se eles tinham interesse. E se a gente conseguir integrar nessa outra plataforma. E aí a gente voltou pro hotel e a gente tava no mesmo quarto de hotel, porque a gente sempre foi muito eficiente. Então, tipo, não tinha por que pegar 2 quartos de hotel, um pra cada um, Pô, né? tudo em família. Era tá de boa. muito luxo. E aí a gente falou, cara, tá, beleza, voltamos pro hotel. A gente começou a conversar, a gente falou, cara, mas a dor tá também no pagamento, né? E a gente tem a solução. Porque a gente vai brigar com os caras pra tentar integrar a solução de recuperação de carrinho. Não era tanto fraude, era mais recuperação de carrinho. A nossa ideia era essa, tipo, cara, a gente achou que a nossa solução tava na recuperação de carrinho. Depois que, conversando com eles, a gente descobriu que a dor também tava
No checkout. No checkout, na fraude, no antifraude, na retentativa, toda a tecnologia de pagamento. Então a gente falou, tá bom, vamos juntar os dois e vamos fazer uma solução completa. Aí a gente voltou pro escritório, reuniu uma galera lá, que tá até hoje, falou, cara, nós vamos criar uma plataforma de pagamento, vai ser tudo integrado, vai ser assim. A gente botou um site no ar e pegou um stand no evento e foi. Com o Outro evento Epmax. agora. Outro evento. Aí foi Afiliados Brasil. Entendi. Aí foi afiliado. Primeiro a gente foi no VTEX Day. E aí, antes disso, né? Antes desse evento que a gente foi com outros empreendedores, a gente foi no VTEX Day com a ideia de call center para negócios digitais. Entendi. Que era Conecta Max. Call center terceirizado, assim. Era tipo um call center terceirizado, que era o nosso call center. E vocês já tinham muita gente no call center, assim? A gente tava com umas 50 pessoas. Cara, mas um negócio que me deixa confuso nessa história inteira. Tipo, pô, você tá com e-commerce lá, vendendo 200 milhões, com mega margem. Por que você tá se metendo nessa história de, tipo, fazer uma startup de tecnologia? Cara, a gente tava... Só que a gente tava com a sensação de, tipo... Cara, isso aqui é um castelo de areia, assim. Era... Tudo bem, tu criava uma nova oferta. Hoje não, né? Porque hoje no e-commerce tu cria uma marca e a marca vai crescendo e tu vai crescendo o castelo, né? Ele não vai desabando. Só que na época a gente não criava uma marca sólida no mercado que ganhava valor na marca. Hoje tu vê várias marcas sendo compradas, né? Entendi. Enfim. Mas você sentia que todos os produtos eram meio, tipo, qualidade duvidosa, sei lá? Não, porque a qualidade era boa. A gente conseguia, tipo, a gente criou toda uma marca de panelas. Era a Max Chef. Então a gente concorria daí com o Polishop. A gente vendeu daquela frigideira antiaderente, tipo, sei lá, 70 mil unidades. Então a gente criou produtos legais, marcas legais. Mas era algo que a gente sentia que na tecnologia que a gente tinha criado, além de, pô, é um negócio legal, a tecnologia tu vai melhorando e ela vai crescendo, assim, né? Então, não é um negócio que vai desabando, assim. Quanto mais tu vai melhorando, mais tu consegue entregar um negócio legal pros clientes. Então, a gente falou, cara, a primeira ideia era seguir com e-commerce e com a Epmax, fazer os dois negócios. Tanto que de 2018 a 2020... A gente andou um pouco com os dois negócios em paralelos. E vocês dividiam como essa história, assim? Não dividia. Era tipo... Todo mundo fazia tudo? Todo mundo meio que fazia tudo. Só que óbvio que a gente tava com muito mais vontade de fazer a Epmax. Então, a gente não tava olhando para e-commerce. Então, a gente falou... A gente tem estoque até hoje, tá? Na época, a gente tinha uns 5 milhões em estoque, em produto, né? Preço de custo de produto. E a gente decidiu fechar. Porque não brilhava mais nossos olhos, assim. A Epmax brilhava muito mais, né? Mas a Epmax já tava, imagino que em algum ponto que tava indo bem, assim, né? Não, assim, bem sim, mas não tão bem quanto os e-commerce, assim. No e-commerce, a Epmax, primeiro ano, a gente faturou uns 4 milhões, assim, em 2018. Então, ia bem, mas não era... Nossa, pro que a gente faturava nos e-commerce, os e-commerce eram muito mais, né? Pô, muita loucura, então, vocês fecharam o e-commerce. Foi de acreditar mesmo. Só que era um negócio, tipo... tudo bem que dava dinheiro o e-commerce, mas a gente falou, cara, a Epmax a longo prazo é um negócio muito legal, assim, porque tu pega vários empreendedores, daí tu ajuda eles a vender mais e pega os clientes que estão com a gente desde o início, assim, e que vão crescendo e tu olha, putz, o cara entrou lá e nem vendia e hoje, né, tá faturando 10 milhões por mês. Então, assim, é um negócio que nos dava esse brilho no olho de mais vontade de trabalhar, sabe? E vamos fazer um raio-x, assim, nesse final do primeiro ano, você falou que você estava fazendo uns 4 milhões, mais ou menos. Tipo, pô, o que era o produto aqui nesse momento? Cara, nesse momento era pagamentos, então transacionava pagamentos, toda essa parte, desde o... Página de checkout ou checkout transparente? A gente integrava com Magento, porque o nosso e-commerce era Magento, e com, geralmente, uma landing page WordPress. Então, ou a pessoa não... A gente não tinha integração com nenhuma plataforma de e-commerce, tipo Shopify, Nuvenshop, isso foi terrível, inclusive. A gente foi ter agora. Assim, foi muito difícil de entrar nas plataformas, porque elas falavam, não, para tu entrar aqui, tu tem que ter clientes. Mostra que tu tem clientes. Daí eu falei, tá, mas para ter clientes eu também preciso entrar aí, né? O que vem primeiro? Então, a gente achou um jeito de entrar fazer para pessoas e-commerce que usavam WordPress. Que era o WooCommerce, não? O commerce e Magento. É. E landing page básica. Não, tinha muito o WooCommerce Magento, né? Muito, muito. Porque se tu pegar a Nike, hoje em dia, se ela vai fazer um lançamento, ela faz com uma landing page, né? Justamente para não dispersar a atenção do
no site do inteiro e tal, né? cliente, Pra então bagunça. ela vai fazer o lançamento lá do tênis, sei lá, XPTO lá, ela vai fazer com uma landing page para que não disperse a atenção do usuário. Então, tu pega as ofertas nessa época eram muito assim, né? Tu jogava direto para uma oferta de um produto único, né? Mas nessa época, assim, sei lá, várias plataformas tinham integração, assim, tudo mais, né? Mas por que que a galera vinha com você? Porque eles não usavam. A gente não conseguia pegar essa galera que usava Shopify, Nuvem Shop, Tray, enfim. A gente não atingia esse público. A gente atingia um público que já vendia landing page, e-commerce, Magento. Mas, tipo, tava começando ou vocês tiravam de outro? Como A que gente é? tirava de outros concorrentes. A gente já começou. A gente nunca foi a plataforma. Foi, na verdade, mas a gente sempre foi uma plataforma de transição. Então, de pessoas que já tinham sofrido muito com o Mercado Pago, Pagar.me, PayPal, PagSeguro. Na época ainda era um player relevante no online, hoje muito inferior, assim. Mas que já tinham sofrido de. A gente pegava quem já tinha sofrido a dor. Entendi. Quem estava iniciando não sabia. Então, assim, a gente não era o player, e nem é até hoje, com a taxa mais baixa do mercado. Então, quem está iniciando geralmente busca preço. Quem não entende de pagamento Não acha que é tudo entende, igual, acha que é né? tudo igual, é transacional, é a maquininha do pagamento, é igual no digital, então vou pegar a taxa mais barata. E quando a gente, desde que a gente entrou, a gente pega muito quem já sofreu uma dor de pagamento recusado, de não ter assistência em atendimento, de ter um pagamento fraude que é aprovado, enfim, não ter toda essa tecnologia muito otimizada para conversão. Sim. Mas sente que era mais o antifraude, era mais o call center, o que que... Num primeiro momento, muito call center. Tanto que a gente não sabia que o nosso antifraude era muito melhor que o mercado. A gente achou, tá, tem um diferencial, mas não é o. E depois a gente descobriu que o grande diferencial. Daí a gente começou a perguntar para os clientes. Daí ele falou: não, o call center, essa recuperação de vendas de vocês é um plus para mim. Mas eu uso vocês mesmo por causa da solução de pagamento do antifraude que converte muito mais. E aí convertia 10, 20% a mais em alguns casos. Assim, em alguns casos críticos era 20%. Caramba. Mas normalmente, na média, uns 10% a mais de faturamento por causa do antifraude. E o chargeback, tipo, muito... Muito menor, porque a gente conseguiu controlar muito o chargeback, assim, então caía tipo 50% do chargeback dele e aumentava 10% conversão de vendas, aprovação. E o que que vocês fizeram, assim? Sei lá, porque, pô, a galera lá do Rio Grande do Sul, que tem um e-commerce, conseguiu fazer o antifraude melhor do que a Clearsale, que só faz isso. No começo, e agora eu vou falar um negócio, era tudo manual. A gente derivava tudo para análise manual. Assim, a gente tinha uma galera analisando manualmente, só que a nossa cultura era essa. Cara, tu vai até o fundo do fundo do fundo para entender o detalhe se o cara realmente é um fraudador. Se é um fraudador, tu vai se tornar. Então, a gente fazia tudo manualmente. E esse era o inicial, o grande diferencial que a gente começou a coletar muito dado. Aí vocês começaram a sacar quem que eram os fraudadores mesmo e tal. E usar tecnologia. Então, a gente começou, já usava muita inteligência artificial lá desde o começo para encontrar esses padrões em transações. Mas o grande ponto é que a gente, por a gente ter estado do outro lado do balcão, que era de quem vende, a gente sabia a dor de perder uma venda legítima. Então, assim, faz tudo o que precisar para entender esse cliente. Então, a gente cruzava Instagram, Facebook, Google Maps, tudo que tu pode imaginar. Assim, pesquisava se eu estava comprando no cartão do Ale, se eu era amiga do Ale no Facebook. Então, a gente tinha relação, então podia aprovar a venda. Entrava em contato com a Ale para ver se ele tinha emprestado o cartão para Betina. Enfim, a gente ia muito no detalhe da transação. Cara, isso é muito curioso, assim, né? Porque por vocês estarem fazendo o antifraude pra vocês mesmos, o incentivo de vocês é tipo, pô, eu quero maximizar o acerto aqui e tal, eu não quero perder em vão. Enquanto que a Clearsale da vida, ela tava tipo assim, mano, não posso deixar passar as fraudes nem ferrando aqui, então, pô, vou passar o facão mesmo. Entendeu? Ou, por exemplo, se tu pegar o antifraude da Clearsale hoje, né? A gente pegou uma senhora. Ela tem o score 99,9 na Clearsale de fraude. Ou seja, ela é uma fraude confirmada. Para qualquer player que use Clearsale, que são todos, ela é uma fraude confirmada. E ela passou pra gente e ela foi aprovada. E a gente ligou para ela, porque a gente estava analisando o teste Clearsale e AppMax. E a gente rodou os dois sistemas em paralelo por um bom tempo.
E a gente ligou pra ela, falou, cara, nossa, aprovou e tal, vamos entender essa pessoa. Ela tem 86 anos, ela tentou 15 vezes o cartão, até acertar os dados do cartão. Ela tava comprando para um endereço que não era o dela. E era a primeira compra online que ela tava, de fato, conseguindo fazer. Pra Clearcel, ela era uma fraude confirmada por causa de todos esses dados inconsistentes. Pra nós, ela era um pedido legítimo, porque ela tava entregando num endereço que era da filha dela. E a gente cruzou o dado. Ela tinha todos os dados de região, enfim, tudo que a gente cruzou dela estava tudo certo. Então, se tu pegar hoje, se tu é assaltado, quando a gente sair daqui não vai acontecer, mas enfim, o teu pedido vai aprovar. Sim. Em qualquer outra plataforma de pagamento. Na AppMax a gente vai recusar, porque provavelmente vão comprar algo que não é do teu perfil de compra e a gente vai cruzar todo o comportamento de compra também. Então, por a gente cruzar comportamento de compra, 150 dados por transação, a gente consegue identificar que não é tu que está comprando, e sim um fraudador que clonou, pegou teu cartão não emprestado, mas enfim, roubou. Entendi. Mas uma coisa que eu achei interessante do que você falou, então, é que no começo, imagino que você, assim, pô, tudo que a Clearcell aprovar, a gente não olha, e o que eles recusarem, a gente... Eu vou olhar tudo. A gente olha. E aí, se tu olhar, derivava 50%. 50%. Que aprovava, de fato. De tudo que derivava 50%. Desse 50% que a gente analisava manualmente, 98,9% mais ou menos era aprovado. Caraca, bicho, bizarro, né? Muito Você louco. vê como faz diferença absurda. Não, aí tem cliente que veio pra gente, assim, e eles tinham, tipo, seguro de chargeback na Clearcell. E aí, o seguro de chargeback da Clearcell é que ele te dá crédito na fatura, né? Que ele te devolve o dinheiro do custo do teu produto ou da venda. E aí, assim, piora a situação, né? Porque daí eles recusam muita pra não coisa pagar. mesmo pra proteger eles, né? E aí, quem que era, galera? Quem eram os tipos de negócio? Era e-commerce mesmo? Era... Na época, e-commerce mesmo, alguns infoprodutores, mas muito mais e-commerces que vendiam com landing page e tudo mais. Tipo, encapsulado, assim? Encapsulado, muito encapsulado. Depois a gente foi pra dropshipping muito. Que é uma galera que as plataformas tradicionais não gostavam deles também. Às vezes não compliance, Não gostavam aceitava. e é uma galera que olha muito pra conversão. Então, a nossa solução, a gente nunca fez um marketing para dropshippers. Só que a nossa solução era a ideal para eles, porque eles estavam olhando todos os dados de conversão do funil de ponta a ponta. O que foi uma mudança de comportamento dos e-commerces que trabalham com estoque e tudo mais, que por muitas vezes antes focavam muito em como que eu provisiono estoque, como que eu baixo meu custo de frete, como que vai ser minha campanha de marketing, e não olhavam tanto para dados de conversão do funil. E eu vejo que agora isso mudou, né? Tanto que se tu olhar as plataformas de pagamento depois que a gente entrou, as concorrentes começaram a falar em aprovação. Coisa que ninguém falava. Ninguém falava em aprovação de pagamento. Começaram a pagar um pau bizarro aí na AppMax, bicho. Pra gente foi ótimo, né? Porque daí elas começando a falar de aprovação de pagamento, reforça a nossa tese de que elas estavam negando um monte de pedido legítimo ou aprovando uma fraude, né? E aí vocês começaram a crescer assim, e o perfil de cliente era mais por um monte de gente pequena, ou tipo, tinha uns tubarão que era a maioria da receita? Como que era? Nossa receita sempre foi muito pulverizada, porque a gente começou muito no pequeno e no médio, né? Por a gente ser bootstrap, pegar um gigante com margem sacrificada, margem muito baixa, e que nos demandasse muito, talvez de alguma coisa específica, tecnicamente, não fazia sentido na tese de crescimento. E a gente falou, a gente consegue atender o gigante, mas pegar o gigante negociar para trazer ele não fazia tanto sentido. Então, a nossa tese foi pegar o pequeno e médio e ajudar ele a crescer dentro da AppMax. Então, a gente tinha clientes que transacionavam milhões por mês, mas a gente pegava muito, na média, o cliente que faturava 60 mil reais por mês. Então, 60, 100 mil reais por mês, a gente entrava ali. E a galera via vocês mais, tipo, como um concorrente, tipo assim, do Mercado Pago, ou mais tipo um concorrente Hotmart? No começo? Mais como concorrente Mercado Pago, Pagar.me. Entendi. PayPal. Sempre foi, Num primeiro momento, de algumas plataformas mais de nicho, mas nunca foi Hotmart, assim. E por que não? Porque, assim, a gente nunca se posicionou tanto para infoproduto, né? Por a gente vir do e-commerce, a gente foi pro e-commerce, porque a gente sabia muito bem as dores. Óbvio que a plataforma de pagamento atende infoprodutor? Atende. Mas as pessoas que estavam no mercado e nos conheciam eram os nossos concorrentes, não concorrentes de e-commerce,
Então a gente estava mais inserido nesse mercado e a gente entrou ali pelo networking, né? Mas eu vejo que tem, sei lá, a Hotmart tem uma diferença grande no produto, que eles fazem esse negócio que eles antecipam tudo, tal, né? Eles fazem todo o dinheiro vir pra D1, eles cobram uma taxa muito mais cara e tudo mais, tal. O produto de vocês era mais, tipo, pô, comprando parcelado, vai recebendo a cada mês, ou... Não, recebe nenhum. Porque a gente viu... quando a gente começou a vender, a gente transacionava na Cielo. E a gente vendeu ali 800 mil. A gente foi vendendo e tal nos primeiros meses, a gente chegou aos 800 mil. E aí eu fui tentar antecipar, porque tinha acabado o nosso caixa que a gente tinha feito com o afiliado. Uhum. E aí, assim, não, demora 6 meses pra tu conseguir antecipar. E daí eu falei, cara, a gente tava num sufoco, assim, que todo o nosso dinheiro tá em recebíveis. Isso pra evitar fraude, né? Que aí você antecipa tudo, aí tem um monte de tem um monte de chargeback. chargeback e tal, não nos conheciam, a gente não tinha. Então, na IPMax, a gente falou, cara, a gente não vai fazer outros empreendedores passarem por isso. Desde o começo, por a gente ter um motor de risco muito bom de credenciamento e tal, dos clientes, a gente, né, conhecia, enfim. E começou a colocar tecnologia nessa parte, a gente sempre antecipou para D1. Porque a gente sabia que os empreendedores precisam de fluxo de caixa e tudo mais para conseguir crescer o negócio. Então, a diferença para a Hotmart é que a gente não tinha, e não tem até hoje, a plataforma de hospedagem do curso. Então, a gente sempre pegou infoprodutores que tinham um volume maior de faturamento e que hospedavam o curso numa Curso Educa ou, enfim, outras plataformas de hospedagem de curso, né? E faziam o pagamento integrado. Mas vocês também dão a opção de não antecipar tudo, ou não? Sim, pode receber no fluxo. A gente tem clientes que recebem no fluxo, mas 90% dos nossos clientes, 95% antecipam para D1. Antecipam tudo pra D1. Aham. Tipo, até parcelado em 12 vezes. Tudo. Cara, que loucura, velho. 90%. A maioria. Que bom pra vocês, né? Que vocês ganham muito né? mais. Quer dizer, essa taxa de juros aí agora também não tá facilitando muito, não né? tá facilitando nada. Não tá facilitando muito, mas pra gente é bom, óbvio. A gente consegue uma taxa de antecipação muito competitiva no mercado e a gente consegue antecipar ali e ainda ter um spread, né? Enfim, e fazer toda essa gestão também pro cliente é muito bom, né? Porque, se ele não antecipa, às vezes ele vai ter que pegar empréstimo no banco, e aí ele tem que ter um relacionamento com o banco, e aí o banco, aquela burocracia, enfim. Então, pra gente, é bom que o cliente fica bem atendido todo dentro da IPMax de ponta a ponta, né? Pô, que maneiro. E aí vocês, cara, nesse primeiro ano, assim, o produto já tava com antifraude, já tava com call center e tal, e aí, como que foram sendo as evoluções ao decorrer dos anos, assim? Foi uma evolução muito de produto que mudou o jogo? Foi um negócio mais de marca comercial? Tem o nosso head de produto, ele saiu e voltou. Ele saiu em 2020 e voltou em 2022. E ele falou, cara, bizarro o salto em termos de produto que a IPMax deu, assim. E ele foi para uma outra plataforma de pagamento que processa pagamentos para a dLocal, que processa para Google, enfim. E ele voltou depois, né, pra gente. Pra fazer o nosso internacional. Então, a gente brinca que ele foi fazer um estágio Aprendeu, fora e voltou. Mas a gente deu um salto. Em termos de produto, eu vejo que, assim, por mais que muitas coisas eram manuais, a gente conseguia entregar a mesma qualidade que a gente entrega hoje. Acho que, assim, se precisasse colocar mais gente para analisar manualmente, a gente fazia. Hoje já é muito mais tecnologia. Então, não à toa que a gente chegou em 750 pessoas e hoje tem 300. O que era 750 pessoas? Cara, era muito antifraude e telemarketing. Tipo assim, call center de venda. 500 pessoas de... Exatamente. De onde vocês arrumavam essa galera, assim? Vocês pegavam, tipo, galera que não sabia nada, treinava... Pegava uma galera que não sabia nada, mas pegava galera de mercado também, tipo, que já tinha trabalhado em call center de vendas, vendas de loja, e pegava antifraude e treinava muita gente, porque galera de mercado, assim, a gente nunca contratou uma pessoa da ClearSale. Porque a galera de mercado ia vir viciada e fazendo a mesma coisa, né? Então, a gente sempre treinou internamente. Mas eu acho que o grande salto do crescimento da IPMax, assim, teve um pouco de marketing, mas não muito, assim. Se tu pegar o nosso marketing, a gente começou comercial e marketing em 2020, né? A gente ficou 2 anos na IPMax sem comercial e marketing. Só entrava cliente por indicação de algum outro cliente que já estivesse dentro da IPMax. E você era o comercial? E eu era comercial. Então, todo mundo tinha o meu WhatsApp. Uhum. Até hoje, várias pessoas... eu sempre falo, qualquer coisa pode me chamar no certíssimo. WhatsApp. Até hoje tem gente que me chama, tem gente que tem... mas a maioria tem gerente de contas e tudo mais, então... Mas se precisar de alguma coisa, meia-noite, quiser me ligar, pode me ligar, né? Eu sempre falo, tô sempre à disposição. Mas nessa época, eu acho que de lá pra cá, né? Teve um salto em produto, a gente conseguiu entrar em todas as plataformas. Então, hoje a gente tá integrado em nuvem, Shopify, VTEX, enfim.
loja integrada, todas as plataformas de e-commerce. Então, abriu o tamanho do mercado para a gente e o perfil de cliente que a gente podia atender. E foi basicamente isso. Em termos de produto, a gente avançou muito com AI em antifraude, toda a tecnologia de pagamento. Mas a qualidade da entrega, ela é tão boa quanto antes, assim. É melhor, óbvio. A gente consegue ter escalabilidade muito maior. Então, hoje, para entrar na AppMax, a pessoa consegue entrar no site, criar conta e começar a vender. Ela não precisa falar com nenhum vendedor, se ela não quiser. E nenhum contato, nenhum suporte, né? Ela consegue fazer tudo sozinha. Então, tudo isso porque a gente falou, cara, se depender, o cara entrar, tem que falar com uma pessoa, esperar para ser atendido, a gente vai ter que escalar isso aqui, um monte de suporte para atender todo mundo, né? Então, para criação de conta. Então foi muito mais otimizado nos últimos anos, tipo, como que a gente faz o negócio ficar mais escalável e tal. E também naturalmente fica melhor, né? Porque antes eu imagino que, pô, pra você aprovar uma compra, tinha que esperar fazer a investigação, ligar tal e tudo mais. Demorava. A gente botava muita gente pra, tipo, não demorar. Porque assim, não adiantava passar uma compra lá 2 dias parado, né? Então a gente colocava e analisava as compras em 4 horas. Hoje a gente analisa em, sei lá, 3 milésimos de segundos. Caramba. Mas assim, com quase nenhuma pessoa analisando manualmente. Assim, não passa. A gente tem várias camadas que ela vai aprofundando com a sistema de antifraude. Mas eu acho que foi basicamente a junção, assim, de marketing. Óbvio que também, acho que a gente acertou muita coisa no marketing, mas principalmente a gente sempre acertou muito bem a experiência do cliente. Então, até hoje, o crescimento da AppMax de novos clientes vem muito por indicação da base. E hoje, acho muito curioso isso, assim, né? Que tem muita gente, sei lá, que vem do... Pô, você era uma máquina de fazer anúncio, landing e tal, tudo mais, e é meio caso de Ferreira, espeto de pau, né? Que você começa a fazer AppMax e fica 2 anos sem fazer nada tal. Não, 2 anos sem fazer nada. Tipo, nada de comercial e nada de marketing. Eu era comercial, no caso, né? Tinha uma pessoa que, se alguém recebesse indicação, podia me chamar. E depois disso, a gente começou a criar o marketing. E a gente falou, cara, o marketing é mídia paga. Vamos fazer mídia paga. Tanto que até pouco tempo atrás, a gente investia, tipo, 500 mil reais em mídia paga. Hoje a gente não investe nada. É mesmo. Nada. E aí, conta essa jornada aí. Cara, eu comecei a olhar e aprofundar nos dados. E tudo bem que a mídia paga trazia muitos leads, mas se tu olhasse o fundo da conversão, era muito baixo. Então, assim, e todo fundo de conversão era muito indicação. Totalmente indicação, ou nos viu num evento e conheceu e viu outra pessoa falando. Então, a gente mudou um pouco completamente a estratégia do nosso marketing, que virou não ser mais mídia paga, para alcançar os usuários, mas sim ir nos eventos, nos maiores eventos, com maior stand, para posicionar a marca bem. Então, a gente vai em VTEX e fórum com os maiores stands. Os nossos próprios clientes são nossos indicadores. Então, criadores de conteúdo que têm e-commerce e usam a AppMax, eles viram criadores de conteúdos da AppMax também contando a história deles. E basicamente isso. E parceria com vários negócios. Inclusive, agora a gente abriu um novo canal de distribuição, que é o Payments as a Service, que é toda a tecnologia da AppMax. Para quem já tem uma agência ou já tem conhece quem vende online, pode criar sua própria plataforma de pagamento com a sua marca, ou tipo, white label, ou usar a marca da AppMax e vender. Fazer teu próprio checkout aí, que quiser. Própria solução de pagamento. Então, assim, eu acho que desse crescimento, assim, dessa jornada de crescimento, né, o nosso marketing, ele começou muito depois. Então, 2020 a gente começou, 2022 veio meio que cambaleando, a gente acertou a mão 2022 até aqui. E quando você diz acertou a mão, você vê alguma memória assim e tal? Que foi algum ponto ali que vocês fizeram alguma decisão, alguma coisa que começou a ir muito bem? Eu acho que assim, ó, foi não tem como falar uma coisa isolada, mas foi um combo dessas várias coisas, assim. Que foi, a gente já vai crescer organicamente pelos clientes que vêm na base, já tem uma indicação, 50% dos novos clientes vindo de indicação dos clientes da base. E a gente falou, tudo bem, agora como que a gente aumenta a visibilidade na marca para quem está fora desse nicho desses clientes? E aí eu acho que foi isso, assim, a gente, ano passado, ia no VTEX e a gente não ia com maior stand. E aí, assim, faltavam uns 2 meses pro evento, eu falei, cara, não,
se a gente for com o stand que a gente vai parecer que é pequeno. Vamos mudar a nossa cota e vamos investir 1,5 milhão e vamos com o maior stand. E daí o Marcos me olhou e falou, cara, tu acha que vale a pena mesmo? Será que muda tanto? Será né? que muda? Tu acha que vale a pena? Eu falei, eu não tenho embasamento em números, mas eu acho que na percepção de marca, sim. Se a gente... muita gente vai estar nos vendo pela primeira vez, assim, apesar da gente ter ido em todos os VTEX, a gente ia com stands menores. Então, assim, não davam atenção, talvez, e relevância, dado que todos os nossos concorrentes vão com os maiores stands. Uhum. Então, eu falei assim, e mais? Vamos processar os pagamentos dos ingressos do VTEX Day. Ser a plataforma oficial de pagamento dos ingressos do VTEX Day. Daí ele falou, cara, tá, vamos testar. E a gente foi, então eu acho que esse foi um dos pontos, assim, que é essa confiança. Então, tá bom, se o VTEX Day tá processando os pagamentos com vocês, tem uma chancela aí. Pô, mas vocês meio que pagaram pra eles processarem com vocês? Tem Como uma foi? parte se tu contrata uma cota específica, tu pode, se tu encaixar na tecnologia e passar lá nas regras de compliance deles, tu pode processar os pagamentos. Entendi, daquele evento em si e tal, tudo mais. Se tu entra enfim, várias regulamentações lá deles, sim. Entendi, aí todo mundo quer comprar o ingresso do VTEX Day via a marca de vocês Via a marca lá. nossa lá e a gente usou também no marketing pra dizer, cara, Sim, VTEX confia na gente. Porque quando as pessoas perguntavam pra gente quem são os clientes de vocês, eu não tenho uma Magazine Luiza pra dizer que era meu cliente, sabe? Então, eu não tinha uma Growth pra dizer que era meu cliente. Eu não tinha Insider, não tinha ninguém. Ninguém, assim, que as pessoas conheciam. Mas eu tinha vários clientes legais que talvez as pessoas não conheciam, que não era uma marca conhecida num nicho empreendedores de e-commerce, né? Então, a gente falou, cara, precisamos de uma chancela. E aí veio isso. E junto, a gente começou a fazer... Então, peguei 50 influenciadores que falam para empreendedores de e-commerce a falar da AppMax, que já usavam a AppMax, né? Então, eles já utilizavam a AppMax e começaram a fazer conteúdo sobre a AppMax através do olhar deles para outros empreendedores. Eu acho que isso também somou. E isso foi, tipo, no Instagram de vocês? No Instagram deles. Ah, no próprio Instagram No deles. próprio Instagram deles. E junto, a gente também a gente tem um programa de conquistas, onde a gente começou a trazer os clientes pro escritório da AppMax. Então, até hoje, já veio, sei lá, 500 clientes conhecer, né? Tem que atingir um determinado faturamento. O escritório da AppMax. E nisso eles vinham e filmavam e mostravam a AppMax também. Então, enfim, eu acho que foi assim, a soma dos fatores de posicionar a marca bem nos ambientes em que lá estavam o cliente ideal que a gente queria atingir, expandir a marca através de criadores de conteúdo que falam para empreendedores, tá integrado nas plataformas, mas o primeiro de tudo não adiantava fazer nada disso se não tivesse um produto muito bom, porque daí tu não vai converter depois, né? Então, A pessoa vai se decepcionar. Mas, pô, se vocês estavam tendo 50% do crescimento de indicação, a galera tá gostando do produto, né? É isso. Então, eu acho que assim, eu sempre pensei se foi um erro da nossa história ou um acerto. Porque a gente, em termos de maturidade de negócio, o nosso produto, tecnologia, é muito mais maduro do que marketing comercial. A gente sempre foi muito melhor em produto e sempre focou muito mais nisso do que marketing comercial. Então, eu sempre pensei, pô, será que se a gente tivesse começado o marketing antes, a gente estaria muito maior do que a gente está hoje? Teria crescido muito mais? Provavelmente não, na verdade. Talvez não, porque talvez a gente teria desfocado de produto, sabe? Então, não sei. E, pô, provavelmente as margens seriam muito piores e tal, então... Cara, eu quero ir um pouquinho mais nesse negócio do VTEX Day, que vocês já tinham patrocinado antes, só com um stand menor, e aí vocês patrocinaram com um stand maior e tal. Como foi a diferença do ROI, assim? Nossa, no menor nunca deu ROI. Tipo, nem 0 a 0, era? Nem 0 a 0, nada. Perdia feio, tá? No VTEX do ano passado, a gente teve 7 vezes de ROI. Nossa, muito bom. Agora eu tenho dados pra provar que valeu a pena. E esse ano a gente foi de novo com o maior stand. E é tipo assim, 7 vezes, cara, um tubarão que pega a maioria é um monte de venda mesmo. É um monte de venda. Assim, e é 7 vezes, não assim, em termos de número de clientes. Então, assim, é pulverizado a base. Ah, então, não assim, em volume. não foi um cliente específico que veio, né? E aí, um cliente tubarão. Então, hoje,
todo o nosso faturamento ele é bem pulverizado, assim. Não tem 5% de faturamento em um cliente, assim. Pô, que maneiro. E aí, cara, quando você... Sei lá, imagino que o cara não vai e faz uma integração ao vivo no stand, né? Como que é, tipo, sei lá, faz? Faz. O cara chega no stand lá assim, achei legal. Tá, então Chega no transfere stand, aí, nosso... pô. claro que a gente já tem tudo preparado pra isso, né? Mas ele chega... Porque é muito simples, né? Ele só clica um botão... A criação da conta na Max é 10 minutos. Então, ele cria conta, a gente negocia as taxas, ajusta a taxa. Ele clica um botão lá, integra e muda... Pagar-me, Mercado Pago, muda pra Max na plataforma de e-commerce dele, na Vetex, enfim. E deu. E tá integrado. E começou a vender. E já pode fazer ali mesmo, na hora, Não tal. são todos, né? São alguns casos específicos que querem, a gente faz. Mas não... Muitos casos não migram ali no momento, né? E vocês fazem alguma coisa assim, sei lá, pra atrair o público no evento, sei lá, brinde, esse tipo de coisa que funciona legal? Cara, odeio brinde. Mas, enfim. Eu acho que assim, ó... Se eu vou te dar um presente, eu tenho que te dar um presente personalizado pra ti. Com a tua cara. Eu vou te dar uma garrafa que tu vai colocar lá, uma Vai sacola. jogar fora, serve pra nada. Enfim, não serve pra nada. Caneta. Uma caneta. Nossa, agora eu vou trocar de provedor de um pagamento. caderno. Nossa, eu vou lembrar da Epmax que tu me deu um caderno. Não, né? A caneca. Uhul. E é um dinheirão investido pra nada, entendeu? Então, assim, eu sempre fui contra o brinde. E nunca gostei de fazer aquelas ações no stand que tu faz uma fila enorme, nenhuma lead é qualificada. E no final do dia, tu só tá dando brinde pra um monte de pessoa que não é teu perfil ideal de cliente. Tu gastou dinheiro, lotou o stand, quem era interessante não veio, porque não faz sentido. Então, qual que sempre foi a nossa estratégia, né? Nossa, meu Deus do céu. Ano passado eu fiz um negócio. Eu queria fazer um volume... Como a gente tava com o maior stand, eu queria fazer um... Barulho no evento. E aí, tava no hype do... Apple Vision Pro. Apple Vision Pro. Cara, li somente nessa, né? Pra falar. Cara, aí eu falei, já sei. Vamos sortear um Apple Vision Pro. E aí, pra sortear o Apple Vision Pro, eu falei, vai ter um horário determinado, sei lá, 4 horas da tarde, aqui na frente do stand, a gente vai sortear. Tem que estar todo mundo na frente do stand. Porque se a pessoa que ganhar não tiver, a gente vai sortear pra próxima. E aí... juntou mais uma galera na frente do stand. E tinha que estar usando a camiseta da Epmax. Que vocês deram? Eu dei a camiseta da Epmax. Se a pessoa estivesse na frente do stand e não estivesse vestindo a camiseta, ela não ganhava. Aí, juntou uma galera na frente do stand. Peguei o microfone, subi em cima de um banco, uma banqueta. Desculpa, pra participar tinha que fazer conta na Epmax, alguma coisa assim? Não, tinha que se cadastrar. Porque meu intuito ali era ter o máximo de pessoas em volta do stand para que todo mundo conhecesse a Epmax, mesmo que fosse pelo... Cara, que é essa empresa que... Que tá sorteando o Vision Pro. Que tá, tipo, fazendo um barulho aqui. Enfim, tem um monte de gente lá. Aí, eu descobri no regulamento da Vetex que não pode fazer Sorteio? multidão, tumulto. Então, tomamos uma multa do Vetex por conta disso. E depois eu vi que foi uma cagada, porque, cara, não quero ficar conhecido por fazer um auê no meio de um evento, entendeu? Não é o posicionamento de marca que a gente quer. Então, assim, eu acho que dos erros, assim, eu acho que eu errei nesse momento. Mas não converteu ninguém do sorteio, assim? Sei lá, Converteu e tal, né? Converteu, óbvio que converteu, mas, tipo, posicionamento de marca não é um negócio, putz, cagada, sabe? E aí, esse ano vocês fizeram o quê? Aí, esse ano, o que a gente fez? Eu odeio dar brinde, né? Mas eu pensei, cara, a sacola do Vetex, tu compra um patrocínio, paga 50 mil reais pra poder entregar a sacola da tua empresa lá na entrada. Aí eu falei, cara, não vamos pagar, mas o pessoal gosta muito de ir no stand pegar brinde. Tá, o que a gente faz? Vamos entregar uma sacola lilás, gigante, grande, que ela seja a única sacola que a pessoa use para colocar os outros brindes que ela ganha, escrito Epmax. Então, o que eu fiz? Eu entreguei sacola e tava todo mundo no evento circulando com a marca Epmax, porque era a maior sacola, então as pessoas colocavam todas as sacolas dentro e circulando com a marca da Epmax. A sacola das sacolas. Era a sacola das sacolas. E aí as pessoas viam um Epmax circulando no evento inteiro. E aí a galera ia e, pô, só pegava uma sacola lá. Ou tipo, não, então a Epmax tá aqui, pô, tô vendo aqui, vou lá no stand deles, entendeu? Então o pessoal falou, não, vi que vocês estavam aqui porque eu vi o pessoal andando com a sacola e tal, tava procurando o stand de vocês.
E aí ia pro stand mais pra conhecer, ver o que era E mesmo, ver o assim. que era e tudo mais. Ou já nos tínhamos visto, enfim. Agora a gente já tá um pouco mais conhecido, mas ainda assim, tem muito mercado para. Tem muita gente que não nos conhece ainda. Sim. Tem muito e-commerce, muito Muita e-commerce pulverizado, que não né? sabe da existência da AppMax. E uma outra coisa que eu sou muito curioso é sobre a sua transformação ao longo da jornada, assim, né? Então você foi de, tipo, pô, escrever anúncio, escrever copy, falar com o dublador japonês e tal, pra, tipo, pô, agora, cara, estamos fazendo um negócio de tecnologia, eu sou a única vendedora e tal. Como que foi a sua, sei lá, do começo da AppMax, o que que você fazia, como que isso foi mudando com o tempo? Boa. Eu acho que se a gente olhar para a história de investimento em empreendedores, em negócios, sempre foi falado que o empreendedor, ele serve. Quem fundou o negócio serve até um momento, né? Que depois o ideal é tu profissionalizar, enfim, e colocar. Eu acho que, assim, se o empreendedor quer se desenvolver e estar à frente do negócio, ele é a melhor pessoa possível para estar. Não, se ele quiser, de fato, se ele quiser muito, estar no negócio, né? Mas vai exigir tomar muito na cabeça e se desenvolver e correr muito além do que seria uma capacidade normal. Então, assim, tem que viver assim, no extremo, quase que 100% do tempo, como sei lá, um atleta de alto nível, né? Então, assim, o que eu fui vendo na minha trajetória? Os desafios foram mudando muito, assim, enquanto no começo era um desafio muito operacional e micro, e olhar para micro detalhe, depois as coisas foram me virando muito macro e hoje, né, ainda mais. Mesmo as coisas virando macro, exige que, para tu conhecer mesmo, exige que eu vá no detalhe das coisas algumas vezes. E todo o nosso corpo de executivos tem essa cultura. Então, assim, ir no detalhe das coisas para entender profundamente antes de tomar uma decisão sobre a solução do problema, né? Quando necessário, óbvio. Então, eu acho que do meu desenvolvimento eu fui aprendendo a medir onde eu vou colocar meu tempo, onde vai gerar mais resultado, qual que é o preço de uma decisão minha e o impacto. Então, assim, qual que é o risco e calcular o risco de uma decisão minha ou de uma decisão não tomada também, né? E qual que é o impacto. Então, assim, eu aprendi a dimensionar meu tempo, a estratégia, o negócio e acho que principalmente assim, sempre fui me perguntando assim, tem que ter todas as respostas, né? Porque a gente é cobrado por ter todas as respostas. Pô, tu desse uma coisa pra equipe, pro time, agora a gente vai fazer isso aqui. Tá, e como que vai ser? E exatamente, no que vai desdobrar? As pessoas gostam de ter todas as respostas para que elas possam fazer o trabalho delas, mas nem sempre a gente tem. Então, assim, eu enquanto empreendedora, e aí eu sou muito transparente com o próprio time, e eu aprendi isso, não tenho todas as respostas. A resposta que eu tenho é, a gente vai fazer isso agora, e a gente vai aproveitar as oportunidades que vão surgindo. Então, assim, se a gente olhar para a história da AppMax, não foi criada assim, nossa, a gente vai ser a maior plataforma de pagamento do mercado. A gente vai virar a tecnologia que ajuda o empreendedor a vender muito mais e, cara, nós vamos desdobrar que isso aqui vai ser AI, vai ser uma tecnologia muito boa, foda pra caralho. Não. As coisas foram acontecendo na medida que foram surgindo oportunidades, né? Então, acho que do meu desenvolvimento, né, à frente do negócio, para estar ainda à frente do negócio nessa escala de crescimento, foi muito de me desenvolver muito acima da média, assim, e correr atrás e ter garra para aprender o que eu não sabia. E agilidade para aproveitar as oportunidades e saber gerir o time, né? Então, assim, eu acho que é a gestão de pessoas, porque no final do dia, por mais que o empreendedor ou a pessoa, qualquer pessoa que seja, e eu possa ter uma capacidade, ela é limitada de execução. Então, assim, formar times que tenham capacidade de execução e com essa cultura, foi aonde eu vi, cara, é aqui que eu vou precisar me desenvolver e vender o sonho e falar o que a gente está construindo, mesmo sem ter todas as respostas. E a cultura é como hoje na empresa? Cara, a nossa cultura, ela é bem particular, eu diria, e a gente é bem incisivo na cultura, assim, porque eu acho que é o que nos molda, é o que nos faz ganhar o jogo hoje e é o que vai fazer daqui para frente, assim. A gente tem 2 valores principais, que é garra e colaboração. Garra é tipo, tudo bem tu não saber fazer alguma coisa, mas dá um jeito e corre atrás.
e vem da nossa história. Assim, vai atrás, tu é capaz de aprender, vai atrás e dá um jeito de fazer isso aqui. E sempre tem como fazer. Assim, sempre tem como fazer. Não ter como fazer não é uma resposta que é aceitável lá na Epmax, assim. Dá um jeito e traz como que dá para fazer isso aqui de alguma forma, né? E a gente corre atrás. Então, a gente sempre foi para esse lado. E colaboração é... Talvez isso aqui... A gente tem a parábola do parafuso, que é assim... Tu recebe um parafuso... Tu é do setor B, eu sou do setor A, tá? Eu sou do setor A, eu compro os parafusos e mando para ti. Tu é o cara que rosqueia o parafuso lá no negócio e tá vindo alguns parafusos tortos. Vieram 2. Tu volta pra mim, tu pode tipo, tá, esses 2 vieram tortos, é isso mesmo. Tu pode vir pra mim e falar, Betina, tô vendo aqui que 2 parafusos que vocês estão comprando sempre, no pacote de 100, sempre vem 2 tortos. E eu te falar, é isso mesmo, é normal, sempre vem 2 tortos, esses aí tu desconsidera. E tu pode ser o tipo de profissional que vai falar, cara, não é normal, toda vez vem 2 parafusos, vou parar tudo aqui, nós vamos ver, nós vamos fazer, nós vamos dar um jeito que todos os parafusos vão vir reto. A gente tá perdendo tempo de produção, tá perdendo eficiência. Então, a nossa cultura é essa, é da pessoa que vai para a linha de produção, vai atrás, junta todo mundo e dá um jeito de resolver. Então, esses 2 valores nos norteiam, mas principalmente, assim, eu acho que de algumas pessoas que vieram para a Epmax e não deram certo, eram pessoas que não tinham agilidade, ou que, por exemplo, falavam, aqui tudo muda o tempo inteiro. Sim, muda e vai mudar, né? A gente tem uma ideia para onde ir, mas se a gente tiver uma oportunidade, a gente vai aproveitar ela e vai mudar. Então, assim, se tem um planejamento estratégico do ano, tem, mas pode ser que tudo mude. Porque a gente vê uma oportunidade e a gente vai colocar ela à frente, talvez, de outros projetos que estão ali. Então, são pessoas que são adaptáveis à mudança, que têm ambição, que têm... que não pensam só ali na sua visão, que tem uma visão de longo prazo também. E vocês, nessa questão de investimento, assim, né? Vocês nunca quiseram levantar investimento, sei lá, já tiveram essa ideia, mas não foram atrás? Como que é? Essa é uma coisa curiosa, né? Porque primeiro a gente... A nossa veia não veio desse negócio de captar investimento para crescer ou qualquer coisa assim, porque a gente veio do e-commerce, era varejo. Dá lucro e vai crescendo, enfim. Eficiência. Aí a gente abriu a Epmax. Aí a gente nem tinha uma visão, assim, das startups, daquele boom de captação e tudo mais. E aí a gente entrou na Endeavor. A gente entrou na Endeavor e todo mundo falando em captação e múltiplo e tudo mais. E a gente, cara, que loucura é essa aqui? Que mundo que a gente tava vivendo, assim. Que é isso aqui? É múltiplo de, sei lá, na época, né? 8, 10, 12 vezes. Receita, enfim. E daí a gente falou, tá. Mas a gente não quer captar. Daí a gente começou, mas será que a gente é muito burro, assim, de não captar? Porque talvez a gente poderia crescer mais rápido e tal. E a gente ficou nessa dúvida. E aí, enfim, a gente foi indo, foi falando com alguns fundos, foi falando com alguns estratégicos. Na nossa trajetória, a gente sempre conversou com fundos, com estratégicos, enfim, com investidores do mercado. Mas nunca fez sentido pra gente, sinceramente. Assim. Todos os planos que a gente tem caixa para conseguir fazer. A gente nunca achou um casamento perfeito, que fechasse 100%. A gente consegue, até hoje, tocar as coisas com muita autonomia e decidir entre 2 pessoas, 3 pessoas. Assim, a gente vai fazer isso aqui, vamos. E a gente gosta dessa agilidade e dessa capacidade que a gente tem de execução das coisas muito rápidas. E o nosso receio sempre foi vir alguém e travar isso, né? Dado que a gente não precisa para fazer o que a gente tem de planejamento, a gente nunca quis captar. Agora, a gente nunca vai captar? Não sei te dizer. Se a gente achar um casamento perfeito, provavelmente possa ser uma oportunidade que venha a surgir, mas não... Assim, a gente não... Agora a gente não quer de jeito nenhum. E uma curiosidade que eu tenho, assim, uma coisa que é muito útil de você captar é que você bota meio que um preço na tua empresa e isso te ajuda
a você dar ação pros teus colaboradores meio que naquele preço, assim, né? Pra pessoa meio que entender o que você tá dando pra ele, por que que vale e tal. Porque, tipo assim, você chega pra um colaborador e fala assim, tipo, cara, velho, a gente quer muito trazer você, vou te dar 0,5%. O cara fica assim, 0,5%? Que merda, tá ligado? Só que ele fala assim, tipo, cara, vou te dar $2 milhões em estoque, que é tipo 0,02%. Ele, caraca, insano. Tá bom, Insano, muito bom. nossa, vamos. Como que vocês dão estoque pra galera? Como que vocês fazem isso? Foi muito louco, porque 2020 a gente deu um boom de crescimento, né? E aí a gente precisava contratar muita gente. E a gente começou a falar, cara, ninguém nos conhece. E aí a gente tentava contratar uns executivos de mercado. E os caras, tipo, tá, mas qual que é o valuation da empresa? Não tem. Aí a gente ficava tentando sair umas matérias, ninguém veiculava matéria nossa, porque tudo que saía de matéria era tanto, fez um round, captou, e enfim, Series A, Series B, vale tanto, valuation. E daí a gente falou, tá, o que a gente vai fazer, né? Daí a gente começou a, sei lá, botou um múltiplo lá e falou, e fez o negócio da Stock Options. Uma merda. Eu acho que assim, Stock Options, hoje em dia, tá mais claro para todo mundo que as pessoas acham que elas não estão dando tanto valor para Stock Options. Eu acho que por um tempo sim, e a gente fez, mas a gente mudou todo o regulamento. A gente está criando uma forma em que as pessoas compram a patrimônio líquido na Max, então é muito descontado. Porque isso vai variar pela nossa capacidade de gerar patrimônio líquido. E não pela Eles valuation. compram? Os próprios colaboradores podem comprar no Podem valor comprar descontado. no valor... Não, a patrimônio líquido. Compram a patrimônio líquido. O patrimônio líquido da Epmax. Que é basicamente o que a gente tem em caixa e, sei lá, uns notebooks. Entendi. Eles compram patrimônio líquido e aí, enfim, né, ganham uns tokens ali. Enfim, a gente está criando um outro modelo porque a gente viu que o modelo de stock options, pela questão do valuation, variar muito e a pessoa ganhar... A gente está indo muito mais no modelo do BTG. Basicamente isso, assim, que as pessoas ganham mesmo sem ter tido feito uma rodada. Elas ganham com a distribuição do lucro, enfim, porque senão as pessoas vivem esperando uma rodada, não necessariamente é o que a gente quer fazer, né? Sei lá, a gente pode fazer uma rodada, pode ir para um IPO direto, pode seguir dando lucro, não fazer e ir crescendo igual, enfim, continuar empresa privada e não ser pública. Tem alguns caminhos aí, mas a gente decidiu fazer basicamente o modelo do BTG. Entendi. E hoje, assim, tá, a maioria da galera que entra mais só com cash, a galera já entra... A maioria da galera que entra mais com cash. A maioria dos nossos executivos cresceram na Epmax. E alguns dos executivos que entram com cash e participação. E hoje, em geral, vocês contratam... Sei lá, a estratégia de contratação de vocês é mais sobre talento, é muito sobre executivo, galera mais sênior? Como que você vê isso? Muda muito, né? Mas a gente... já variou muita coisa, né? Então, a gente conseguiu formar muita gente dentro de casa nesse período. Então, nossa diretora de AI, ela foi formada dentro da Epmax. Tipo, entrou como dev júnior, assim... Entrou como dados. Ela não era júnior, ela já tinha uma trajetória de mercado. E aí, ela entrou como analista sênior, uma coisa assim. Aí, virou coordenadora, virou head. E hoje, ela é diretora de toda a área de riscos, AI e dados. Então, a gente conseguiu formar muita gente dentro de casa, né? E tem conseguido. Então, nossa estratégia de contratação está muito em jovens talentos hoje. Então, a gente tem jovens talentos lá que vão crescendo muito rápido, assim. Teve uma agora que ela entrou, daí ela entrou como estagiária e ela faz um mês, ela foi efetivada agora, já. Que legal. Então, assim, a gente aposta muito em jovens talentos para o crescimento, mas óbvio que a gente tem vagas mais sêniores de pessoas que... para essas pessoas crescerem, aqui é melhor ter uma pessoa mais sênior que possa desenvolver essas pessoas, né? Uma pessoa mais sênior tecnicamente, um head, enfim. Então, eventualmente, a gente tem vagas fora, mas a gente também dá muita oportunidade para quem tá dentro. Pô, que legal. Eu tô na tese de só contrato gente júnior agora, Cara, cara. é muito bom. Cheio de muito energia, bom. assim, ó, Nossa! moldável. Meu Deus do céu. A gente tá numa tese agora que, assim, ó, é obrigatório cada time ter, no mínimo, 3 estagiários foguetes. Então, assim, tem que ter. Tu tem que estar formando estagiários foguetes. E você, por não ter feito uma faculdade, assim, sei lá, federal, mais top de todas, você tem uma tendência a contratar só da URGS lá ou você contrata das faculdades ruins também? Eu gosto de contratar das faculdades boas. Das ruins não, né? Mas as não URGS, vai. Mas né, não é uma... Enfim, a PUC é similar, mas ela, enfim... A Unicinos ainda é um nível um pouco mais baixo. Você falar a real aqui. Não, Acho que, real. tipo, da tua turma, tu deve ser a mais successful de muito longe. Tipo, assim, não, né? tem uma galera... A única amiga que eu fiz na minha faculdade, ela é, tipo...
mega também. Então, eu só tenho uma amiga que... o resto não falava com ninguém. Apesar de eu ser uma pessoa comunicativa. Eu Não ia pra ficou muito, faculdade né? e ficava trabalhando. Mas o que eu vejo... A gente contrata, assim. A gente contrata muito URGS, óbvio. Muito PUC e das outras faculdades também. A gente olha muito a capacidade da pessoa de ter garra, ir atrás e da ambição dela. Muito mais do que da faculdade em si. Óbvio que tá bom, ela entrou na URGS, mas se tu olhar das pessoas que entram, das pessoas que permanecem depois e concluem, é muito baixo. Então, assim, ela ter entrado, ela aprendeu ali a estudar para um concurso. Não necessariamente ela tem uma capacidade de desenvoltura e inteligência necessária, né? Então, mas muitas vezes tem, né? Então, eu acho que o ponto tá muito menos na faculdade que essa pessoa cursou e muito mais na capacidade intelectual e comportamental dela. Tem algo que vocês fazem de processo seletivo assim que você acha, tipo, pô, a gente é muito esperto? Cara, desde o começo tem uma coisa que a gente faz. Tem uma pergunta que desde o começo a gente faz, que é quantos cortes de cabelo no Brasil tem por ano? Eu não sei, eu não perguntei pro chat ainda pra ver qual que é a qualidade de resposta. Mas a gente analisava muito a capacidade de raciocínio da pessoa. Assim, então, assim, se ela considerava militares, cortam mais, mulheres, homens, bebês, o quantos nasciam, quantos não morriam e, enfim, então a gente media um pouco a linha de raciocínio da pessoa, mas eu acho que em geral, assim, a gente gosta muito de perguntar a pior pessoa que ela já trabalhou e o que o chefe da pessoa falaria sobre ela, tipo, de ponto negativo. A pior pessoa ou sobre ela mesma? É, tipo, sobre ela mesma, a pior pessoa, pra ver o que ela identifica como pessoas ruins, e a melhor pessoa, pra ver a régua daquela pessoa em termos de com quem ela gosta de trabalhar, tu consegue medir a régua dela, né? Cara, eu tenho a pior pessoa que eu já trabalhei. Você quer ouvir a história? É muito bizarro, velho. Eu contratei o cara, ele é cara que, tipo assim, ele decorou o curso de marketing, assim, aí na entrevista ele me impressionou pra caramba e tal. Aí, cara, ele tinha uma premissa, ele falou assim, não, cara, copy longa converte. Ele queria fazer umas copy lá, mano, de 18 páginas, assim, tipo aquelas da Empíricos e tal, tudo mais. Eu falei, cara, mas será que vai mesmo? Ele falou assim, mas, cara, só vai funcionar se a gente mandar a primeira copy que eu escrevi aqui pra 100 mil pessoas. Eu falei, mas por que a gente não manda pra 1.000, vê se converte e depois manda pra 10 mil e tal? Ele, não, tem que ser pra 100 mil. Eu falei, não, mas a conversão provavelmente vai ser parecida. Talvez com 1.000 até seja melhor. Não, tem que ser pra 100 mil. Eu falei assim, não, você já ouviu falar do teorema central do limite, irmão? Vai continuar igual, ou parecido, ou pior, tá ligado? Ele, não, vai ser diferente, vai ser diferente. Aí, cara, olha que bizarro. Eu demiti o cara, e aí o cara, ele foi, e a gente trabalhava no escritório da Wildlife. E a Wildlife, todo mundo que ficava de noite, eles compravam jantar. E a gente pegava carona nesse negócio. E aí o cara, velho, ele começou a ir escondido lá pra conseguir pedir comida, tá ligado? Depois que ele foi demitido. E aí ele não só pedia pra ele, mas ele pedia pra esposa dele também, tá O cara é ligado? mau caráter. Mau caráter, cara. Tipo, e assim, a gente de favor no escritório. Esse foi o cara mais triste que eu já trabalhei. É loucura. Vergonhoso. Tá bom, tem um bom nível, porque a pessoa não estudou, não aprofundava, não aceitava a crítica, não colaborava. Mas é isso. Então, assim, tu vê a régua da pessoa, sabe? E aí, eu teve um caso esses tempos. Nossa, eu vou até expor o candidato aqui. Mas ele falou assim, aí a gente perguntou, tá, e o que a tua gestora falaria pra ti, né? Aí ele falou, que eu não meto o bedelho, não incomodo se a pessoa tá fazendo uma coisa errada, assim, eu fico na minha. Aí, tipo, cara, horrível, porque a nossa cultura é justamente o contrário disso, assim, é meta o bedelho onde você não foi chamado. E eu tenho uma que eu gosto de falar, mas que não coloquei na política, que é vá pro inferno com a hierarquia, assim, tipo, não vou falar com a pessoa porque ela é diretora, ou não vou questionar a pessoa porque ela é sênior e eu sou júnior. Cara, questiona a pessoa, não é porque ela é sênior que ela é dona da verdade e sabe de todas as coisas. Talvez ela não tá vendo por um ângulo que tu não esteja vendo, ou vice-versa. Então, geralmente a gente consegue pegar nessas perguntas essas coisas que são peculiares da nossa cultura. E principalmente, assim, a gente questiona muito as pessoas e elas têm que defender a tese delas. Mas, assim, não é defender a tese delas até o final, assim, vamos construindo aqui, vamos chegar na melhor ideia juntos. Só que o mercado, eu acho, muito na linha do Founders Mode, enfim, tudo isso que veio, ainda bem, né? Porque graças a Deus saiu aquela carta lá. E o pessoal não está acostumado a ser questionado. Assim, ser questionado é uma afronta para as pessoas, principalmente se é um executivo mais sênior.
E o sentimento que as pessoas têm quando questionadas é de insegurança, de incapacidade. E muito pelo contrário, né? Se eu estou te questionando é porque a gente vai chegar num lugar melhor juntos e não tô questionando tua capacidade, cara, tô te questionando porque talvez tenha alguma coisa que tu não tenha visto e tá tudo bem. Então a gente faz um trabalho muito grande de estou te questionando, não estou te colocando uma parede com uma arma na cabeça ou tirando aqui, né, querendo te deixar inseguro, né? Pô, eu adoro isso, cara. Pra mim, eu acho que os melhores traços de um colaborador é aquele cara que ele quer encontrar a verdade e não estar certo, né? É isso. Então, tipo assim, você começa a discordar, fala assim, tipo, será que é assim mesmo? Ele fala, não, é isso aí mesmo. Eu falo assim, cara, calma, bro. É, Não é tipo, um debate, tá ligado? calma. Sim, porque assim, uma pessoa, ela se apaixona pela ideia dela, e eu acho que isso é o grande problema, assim, é se apaixonar pela ideia e não pela solução, né? Tanto que a gente gasta muito mais tempo cavucando os problemas do que na solução. E aí você chega na melhor solução, né, pô? Porque a primeira ideia fala assim, não, pô, é o Alexandre lá de Taubaté, que ele que tem a melhor solução de todas, que ele pensou em 5 segundos, tá Não, ligado? porque ele é sênior e ele sabe de tudo, assim, ele é especialista em copywriter e ele fez todos os cursos. Cara, ele sabe o que ele tá fazendo. E Nunca vai pelo errar. contrário, Pô, né? esse cara, sei lá, eu sou o CEO lá, eu sou o mais sênior da empresa, eu erro pra caramba, cara. Então, Exatamente. todo mundo não vai errar. Ô, Betina, cara, tá chegando infelizmente o nosso final aqui, mas eu queria fazer uma pergunta, devem te fazer bastante, não sei se é clichê nem nada, mas sei lá, cara, acho que é difícil encontrar empreendedora de tecnologia, assim, e tal, cara. Imagino que você já deve ter sofrido alguns desafios com isso, talvez, ou tem alguma história, alguma coisa pra compartilhar. Eu entrevisto bastante aqui, as mulheres veem bastante coisa. Cara, eu acho que assim, tem uma história engraçada que uma vez eu fui numa reunião com o Itaú, mas foi bem no começo, assim. E aí falaram assim, e os sócios? Eles vão vir também? Aí eu falei, sim, mas sou eu. Aí ele não, e os sócios não vão vir? Aí eu falei, não, mas sou eu deles. Não, os sócios da empresa. Daí eu falei, sim, eu sou sócia da empresa, assim, né? E era uma reunião, enfim, do Itaú, assim, eu era super nova também. Mas eu acho que, assim, desafios de ser mulher à frente da tecnologia. Eu acho que mais nos beneficia, de um lado, porque se eu olhar o Marcos, meu irmão, e eu, a gente se complementa muito. Porque eu tenho uma visão de conseguir entender muito bem mais as pessoas, olhar contexto e transformar aquilo ali e dar a melhor mensagem e levar as coisas para um lugar e conduzir para o lugar que a gente quer, né? O Marcos já é muito mais direto e reto e tudo bem, eu acho ótimo, a nossa cultura é direta e reta, mas por vezes a mulher ela consegue ter esse papel de gerir melhor em termos de entender mais a cabeça das pessoas, assim, eu sinto, né? Então, eu acho que, assim, os desafios... Nunca fui barrada ou menosprezada ou com menos espaço. Nunca senti, assim, isso. Porque eu acho que, às vezes, o que acontece? Vou falar um negócio polêmico aqui. Bora. Mas eu acho que as mulheres... A própria mulher se menospreza e daí não se coloca nesse lugar e não vai e não faz nada. Porque é o ambiente masculino, ou porque a tecnologia é mais masculina. E, na verdade, não, né? Eu acho que se tu vai lá e faz, e mostra, e dá resultado, e mostra que tu é profissional, e que, né, tu tem capacidade, tem um espaço, assim, como tem para todo mundo, né? O espaço tem para quem dá resultado. Então, eu acho que, às vezes, né, porque a gente tem poucas mulheres, eu, sinceramente, acho que é porque as mulheres não se desafiam a ir para esse lugar, ou talvez não tenha essa referência, né? Não é algo que tu vê ali e tu, opa, vou ir porque tem outras mulheres que agora tá mudando, né? Pô, a gente vê a Cris Junqueira no Nubank, enfim, várias outras mulheres. A Betina da Upmax A aí, Betina da Fmax. inspirando. Então, várias mulheres vindo e mudando essa realidade, servindo como inspiração, né? Então, eu vejo que nunca tive um impedimento, nunca fui barrada e nunca enfrentei desafios em termos, assim, me sentir... Não tenho espaço aqui, muito pelo contrário. Mas eu acho que o ponto está em trazer mais mulheres e ser referência para mais mulheres, para que elas se vejam e possam trilhar caminhos, né, parecidos, semelhantes, ou o caminho que elas queiram trilhar. Né? Cara, eu acho que esse negócio do preconceito de gênero com investimento é um negócio que você não viveu tanto, eu acho que é muito verdade. É mesmo, com investimento eu nunca vivi. Eu acho que acontece muito, assim, tal, que não é tipo, sei lá, acho que com certeza tem menos mulheres querendo empreender, por tudo que você falou, né, que elas muitas vezes nem acham que é possível, patriarcado, blá, blá, blá. Mas, tipo, muitas vezes, cara, a maioria dos venture capitalists, eles são homens, né, e aí, cara, você tem um pouco de tendência a querer achar que é bom pessoas meio parecidas com você, tanto que, tipo, sei lá, acho que eu, em geral, acho que os consultores, né, a galera de
BCG, McKinsey e tal, eu não acho que eles são bons empreendedores em geral, mas eles conseguem muito mais capital, porque os próprios venture capitals, eles vieram das consultorias. Então eles querem investir em gente parecida com eles para confirmar que eles são bons também, que eles têm uma boa trajetória e tal. Então acaba meio acontecendo isso. Então acho que nesse sentido tem que ter mais também mulheres VCs aí e tal. Eu acho que vai ter, E nunca passei... Assim, a gente já fez, eu falei, várias conversas, já teve várias propostas. A gente nunca, de fato, assinou nenhuma, né? E nem foi pra frente, enfim. Mas foi pra frente algumas, um pouco. Mas... mas é que, tipo, pra você começou a chegar as propostas quando o negócio já existe. O negócio já tá bom, tipo você assim, já se provou, me provei. né? Eu nunca tentei antes, porque o ponto da Epimax é que a gente não precisou de caixa pra pivotar o negócio. É um produto que ele foi criado, pivotado na gente, criando caixa pra gente. Então, no momento, assim, não tem aquela coisa do produto que tu cria, testa, erra, volta, arruma e vai queimando caixa, né? Então, a gente não precisou nesse momento. Mas, enfim. Pô, muito legal, cara. Posso fazer um pitch aqui da Epimax pra Toca galera? ficha. Porra. Aí, ó, se você tem um e-commerce, tem um negócio, você quer, cara, aumentar a tua conversão, você tá aí sofrendo com um monte de antifraude negando tuas vendas, com um monte de, tentativa frustrada de pagamento, o cliente quer te dar dinheiro e você não tá aceitando dinheiro, por quê? Porque o teu provedor é lixo, teu provedor, cara, não tem a inteligência que precisa por trás. Um monte de gente que quer comprar, mas às vezes esqueceu o negócio ali, você não tem um time pra ficar chamando de volta pra converter a compra, deixar ele comprar o que ele realmente quer comprar, então você tem que colar junto aqui da Epimax, que... Porra, o pitch tá demais. melhor que eu, vou te botar lá pra... Podia ter entrado lá do começo. Pô, me pra bota vender. no VTEX Day lá, velho. Por último, a gente acabou de lançar o Max Bank, né? Que é o banco da... A gente recebeu licença do Banco Central ano passado. E aí lançamos o Max Bank agora, então depois vai contar essa trajetória. Mas faz um mês que a gente lançou. Banco B2B. B2C, B2B. B2C também? Uhum. Caraca, A gente legal. tem 38 milhões de consumidores na base, né? Então a gente vai mudar toda a jornada de compras. Caraca, fintech pesado, então. Pô, Petina, muito obrigado por vir. Obrigada. Parabéns pela jornada. Obrigada demais. Obrigada, pessoal. Quem tiver dúvidas, enfim, quiser me contatar, fico super à disposição pra gente trocar uma ideia. Mandou aqui no LinkedIn, assim? Pode ser? Não, No LinkedIn Instagram? não. Manda no Instagram. LinkedIn recebo um monte de oferta lá e coisa, não olho nada, então fica... Instagram é melhor, né? Instagram é melhor. Pô, eu tô te seguindo no Instagram, vi que outro dia tu fez uma jornada da Cryo. Tu viu? Eu vi. Eu sou fã de Cryo, eu adoro. É muito demais, adorei. É. Entrei a menos 110 graus. Menos 110, né? Aham. Cara, você acha que é bizarro, mas nem dá pra perceber que é menos 110. Não, Às é vezes só sai na trabalhar rua, bem tá a mais frio. cabeça. É só trabalhar bem a cabeça. Pô, muito maneiro. Boa, Mas valeu. valeu.